Graça e paz. Eu sou o pastor Walter, o recadeiro de Jesus Cristo. Os senhores estão conectados no canal O Recadeiro de Jesus Cristo, que tem um recado muito importante. Ele fala sobre o perigo iminente. Qual seria a razão deste recado que Jesus está dando? O perigo iminente. O perigo é a pessoa buscar as coisas deste mundo, como riqueza, bens materiais e etc., esquecer da alma. Esquecer que tem uma alma que é indestrutível e ela tem uma eternidade pela frente. E isso é um perigo iminente que está para todas as pessoas. Dificilmente tem alguém que não quer ficar rico. Dificilmente tem alguém que não quer buscar as coisas deste mundo sem se interessar no que Deus fala. Porque está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se quisermos Jesus só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, buscar Jesus só para esta vida é querer ficar rico. É orar para que Ele abra as portas para a pessoa ganhar dinheiro. É buscar as coisas espirituais, se for necessário. Quando ficar doente, aí corre atrás de Deus. Faz de Deus um pronto-socorro. Então, o perigo é isso. Em primeiro lugar, as pessoas deviam buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar, Jesus deixou o recado para que as pessoas buscassem o reino de Deus e a justiça de Deus. Para ser reinado por Deus, é preciso ser filho dele. Deus não reina pessoas que pertencem ao diabo. E se a pessoa não pertence a Jesus Cristo, ela pertence ao diabo. Ele que é o proprietário da pessoa e ela tem que buscar nele socorro. Não em Deus, porque virou as costas para Deus. Então o perigo sempre está rondando as pessoas no sentido material, porque o mundo não oferece nada de bom. O mundo jaz no maligno. Estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Não é proibido ter dinheiro, não. Mas o dinheiro não pode ter-nos com ele. O dinheiro tem que ser o nosso submisso, não nós sermos submissos ao dinheiro. Não é pecado ter dinheiro, não. Muita gente tem dinheiro e busca servir a Deus como deve ser feito para todas as pessoas. Mas como servir a Deus? Orar pelo alimento, orar pelo trabalho, orar todas as vezes que for participar de um negócio, sempre colocar Deus acima de tudo. Mas se a pessoa não tem Deus como seu rei, a pessoa vai buscar o mundo como seu rei. Então, o Senhor Jesus Cristo deixou este recado que nós vamos ler, porque o Marcos é que anotou no capítulo 8. O que ele fala? Assim fala Jesus Cristo. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Cristo está falando com as pessoas que buscam riquezas e esquecem do destino da alma. E pergunta o que a pessoa pode fazer ou dar para salvar a sua alma. Claro que ele mesmo respondeu que nada. Ninguém pode se salvar. Por isso ele veio ao mundo. Ele veio como Salvador. Então ele diz que nada que a pessoa faça pode salvá-la da condenação eterna. E ele ainda deixa, no versículo 38, ele ainda deixou aqui um outro recado. Muito cuidado, ele está falando. Muito cuidado. Por quê? Porque as pessoas esquecem realmente que precisam da salvação eterna, porque estão mortas para Deus desde que nasceram. A Bíblia mesmo deixa registrado no capítulo 15, versículo 22 da primeira epístola aos Coríntios,
Lá está escrito claramente que assim como todos morrem em Adão, assim todos ganham vida em Cristo Jesus. Então é preciso passar para Cristo. Se continuar em Adão, ou seja, não nascendo de Deus, esta pessoa pertence ao diabo. Então ela está morta para Deus. Mas quando ela passa para Jesus, ela ganha vida. Mas como passar para Jesus se ninguém ensina? É crer na promessa que Jesus Cristo fez e João anotou. O que João anotou? Ele anotou no capítulo 12, versículo 32, anotou o seguinte, Jesus falando, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E dizia isso significando de que morte ele ia morrer. Então, esta promessa é que coloca a pessoa em Cristo quando ela acredita de todo o coração. Então, o único jeito para a pessoa estar em Cristo Jesus e ser reinada por Deus é crendo que foi atraída no corpo de Cristo como ele prometeu. Então, sempre a pergunta é essa, o senhor está em Cristo, a senhora, você? Se não estiver em Cristo, o perigo é iminente. Por quê? Porque a qualquer momento a morte surpreende a pessoa. Quantas pessoas já morreram durante o tempo que eu estou falando, esses 5 minutos aqui? Quantas pessoas morreram e se não estão em Cristo foram para o inferno? Por quê? Porque está escrito, Jesus falou. E João anotou no capítulo 15, verso 6 do seu evangelho. O que anotou? Jesus falando. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como as varas, secam, os colhem, lançam no fogo e ardem. É preciso estar em Cristo para não ser lançado no fogo. Então, se a pessoa não souber como está em Cristo, ela vai seguir os religiosos, que ensina que para estar em Cristo tem que fazer uma coisa, fazer outra, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, inclusive querendo vender a vida eterna a troco de dinheiro. Então, nada disso coloca a pessoa em Cristo. Por quê? Porque a salvação é de graça e é pela fé. Mas fé no quê? Fé nessa promessa que Cristo está fazendo. Isso está escrito em Efésios 2:8. O que está escrito lá? Está escrito, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, as obras não podem colocar uma pessoa em Cristo? Não. Ela pode ser muito rica, deixar tudo, mas se não estiver em Cristo Jesus, fica tudo aí. Tem várias e várias pessoas que pensam que o dinheiro vai acompanhá-las na sepultura. Mas quando elas morrem, o dinheiro fica aí. Vai para a mão de pessoas que ela nem conheceu, nem conhece, nem sabe quem é. E muitas pessoas se agarram tanto à riqueza que nem pensa que um dia vai morrer. E que se morrer fora de Cristo, vai para o fogo eterno, porque é Jesus que está falando. Então é muito importante a gente anotar no coração aquilo que Jesus fala sobre o perigo de estar fora dele. Ele está falando, se não tiver nele, vai ser lançado no lago de fogo. Não é uma pessoa qualquer que está falando, não. É aquele que veio para salvar o mundo da condenação eterna. Então o recado de Jesus é preciso passar para frente. Por isso eu sou um recadeiro de Jesus. Eu quero que as pessoas vão para o céu quando elas deixarem este mundo. E para elas irem para o céu precisa estar em Cristo. Se não estiver em Cristo, não vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque em Cristo Jesus, Deus gera a pessoa para o reino dele. Isso está escrito na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim está escrito ali. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, mudou de vida? Sim, agora está em Cristo. O texto iniciante que nós falamos é: todos morrem em Adão, mas todos ganham vida em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa passa para Cristo, crendo na promessa que ele fez,
ela é gerada por Deus. Isso chama-se novo nascimento. Chama-se nascimento espiritual. Toda pessoa precisa desse nascimento espiritual. Se não for nascido de Deus, não vai morar no céu com Cristo. Para morar no céu com Cristo é preciso morrer com Ele na cruz. Mas como morrer com Ele? Crendo que Ele te atraiu no corpo dele. Quem acredita foi crucificado com Cristo e morreu com Cristo. Nessa morte a pessoa está justificada do pecado. Agora então ela vai ser gerada por Deus, que é o novo nascimento. O senhor já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? A senhora já nasceu de novo? Pense bem, isso é individual. O marido não pode levar a esposa para o céu, o pai não pode levar o filho, não. Ninguém, é individual, cada um tem que crer, ser justificado para poder entrar no reino de Deus. Um não pode levar o outro. Então, meu querido, toma cuidado. O perigo é iminente. Tome muito cuidado, creia na promessa que Cristo fez para estar em Cristo Jesus. Não tem outro jeito? Não. Só crendo que Cristo te atraiu para poder estar nele. Se não crer, não está nele. Então veja bem que a salvação é gratuita? É. Não se compra a salvação? Não. Mas muita gente quer vender salvação. Mas Deus não vende salvação. Salvação é gratuita e é pela fé. Mas fé no quê? Fé nessa promessa que Cristo está fazendo. Então o nosso recado sempre é esse. Acredite. Peça fé a Deus para Ele te dar fé para creres que Cristo te atraiu no corpo dele. E Deus dá fé para aqueles que têm sede e fome. Foi o que Jesus Cristo respondeu. Aquele que tem fome e sede de salvação, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 6. Então é bom analisar, ter a Bíblia Sagrada, ler a Bíblia, pôr em prática, para no dia que a morte chegar, não ser surpreendido com o fogo eterno. Muito cuidado. Peça fé a Deus. Deus dá fé para quem clama por misericórdia. Deus é misericordioso. É um pedido que Deus não deixa passar. É quando a pessoa clama por misericórdia. Então peça fé a Deus, que é muito importante buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Depois, as outras coisas Deus acrescenta. Não precisa-se de muito dinheiro para viver neste mundo. Não. Muito dinheiro precisa para se exibir, mas para viver não precisa de muito dinheiro, não. Então o senhor peça fé a Deus, porque esse é o recado que Jesus Cristo pediu para mim dar. E está dado o recado. Nós fazemos isto, eu com o meu auxiliar aqui, gratuitamente. Nós não ganhamos nada, a não ser que fazemos por amor a Jesus. Porque o que Jesus fez por nós não tem pagamento. Nada que a pessoa pensa em fazer para pagar a vida eterna, não tem. Então nós fazemos por amor, avisamos por amor. O senhor, a senhora que está ouvindo, está avisado. Muito cuidado com o perigo iminente. Graça e paz. A morte física não marca a hora com ninguém, não fala para eu vou passar aí para te pegar a tal hora, não. A morte física surpreende a pessoa de um instante. A pessoa está conversando, quando vê está morta. Esse é um perigo iminente para toda pessoa. A morte espiritual, essa já está com a pessoa. Se ela não estiver em Cristo, ela não vai ser vivificada, não vai ganhar vida. Mas a morte física é que comanda a alma. Por isso que a alma depende da decisão da pessoa. Quando a pessoa então busca o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar, a alma vai ficar em paz, vai ficar tranquila. Por isso está escrito em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus.
Porque o mundo oferece muita coisa pela vista. E Deus não oferece nada pela visão. Ele oferece pela promessa da palavra dele. É preciso acreditar. Já o diabo oferece coisas que a sua vista te leva ao engano. Ele nunca vai mostrar coisa boa, sempre vai mostrar coisa que vai te levar para o enredo. A graça e a paz, até a próxima. Se Deus permitir, estaremos aqui com mais um recado de Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por este jovem que nos ajuda. Ele deixa o trabalho para vir ajudar a gente e fazer esse trabalho que é tão difícil. Para as pessoas é fácil, mas para nós que fazemos é muito difícil. Estamos aqui no meio de pernilongo, mas por quê? Porque amamos a Jesus. Nós fazemos por amor, não por interesse.